Olá, eu sou o professor Tiago do Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Eu sou o autor do problema F da primeira maratona BHC e eu vou fazer a resolução desse exercício com vocês. Esse exercício é um exercício bem simples de ser feito computacionalmente, mas aí ele trabalha com um conceito de matemática que a gente vê na disciplina de cálculo do curso superior. Então, como eu acredito que nem todos tiveram essa disciplina de cálculo, aí a solução seria fazer uma aproximação numérica. E com a aproximação numérica, muito provavelmente quem tentou fazer caiu no problema de time limit, porque eu defini aqui time limit como 1 segundo. Eu vou explicar para vocês o que trabalha esse problema. Eu vou mostrar como faria a solução numérica, para explicar para vocês por que estoura o time limit ali. E depois eu vou fazer a solução matemática, a solução esperada. Tá? Então a ideia desse problema é que tem um jogo online onde a pontuação final do jogador depende do tempo. Então, de acordo com essa função aqui, AT ao quadrado. Onde A é um valor inicial, que a gente lê aqui na entrada, e T é o tempo que o usuário demorou para morrer no jogo. Então, quanto mais ele fica vivo no jogo, a pontuação dele aumenta de forma quadrática. Bom, se a gente for ver o gráfico de uma função quadrática, é esse aqui. Então, é uma função que é uma parábola, e aí conforme os valores vão aumentando, o valor da função vai aumentando de forma quadrática. Tá? Então, se o exercício fosse basicamente calcular a pontuação baseada no tempo, seria muito simples, Seria só substituir o tempo, o t pelo tempo informado, então fazer esse valor ao quadrado e multiplicar pelo a que também é informado. Bom, no exercício, o que é pedido é a soma das pontuações entre dois valores específicos de tempo. Tá? Então vamos supor aqui que esses dois valores específicos sejam o 0 e o 2, por exemplo. Vou fazer um risco aqui no 2. Tá? Então, o questionamento do exercício é a soma de todos os valores compreendidos nessa função entre o 0 e o 2. Como que a gente faz isso com uma aproximação numérica? O que alguns podem ter tentado fazer e aconteceu o problema do time limit. Tá? Se o valor for inteiro, se o valor do tempo só puder ser inteiro, é muito simples. A gente vai pegar todos os pontos entre o 0 e o 2 de 1 em 1. Então seria o caso do 0, o caso do 1 e o caso do 2 e somar. Tá? Porém, aqui no nosso exercício, esse número não é inteiro. Então esse laço aqui não vai resolver o nosso problema. Estou deixando de vermelho os valores que eu estou somando. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um laço de tempo 1 até tempo 2 e colocar um incremento bem pequeno. Aqui, no caso, o incremento está de 1 em 1. Então, dá para a gente ver que eu não faço a soma de todos os valores. Eu só fiz a soma do primeiro, do 1 e do 2. Se a gente colocar um incremento de meio, então a gente vai fazer a soma do 0, do meio, do 1 e do 1,5. Mais ou menos aqui. Também não vai dar certo, tá? Porque eu estou pegando esses pontos aqui, onde eu tenho a linha vermelha, e eu preciso somar todos os pontos. Então, a ideia da solução numérica é a gente colocar esse incremento tão pequeno que a gente vai pegar vários valores e na aproximação, como eu pedi a saída aqui com 4 casas decimais, na aproximação com 4 casas decimais não vai fazer tanto problema. Tá? Então a ideia é dividir esse incremento em pedaços tão pequenininhos,
em que esse erro de aproximação, né, como a gente está usando apenas 4 casas decimais, não vai fazer diferença. O problema é que eu vou ter que utilizar aí mais ou menos um incremento com umas 8 casas decimais. Então um código ficaria algo assim, ó. Depois eu faço a sintaxe do C correta aqui, mas eu ia começar um valor com T1, que eu li lá do exercício. Aí enquanto T1 for menor ou igual a T2, eu vou fazer a soma, né? Não preciso colocar aqui porque a gente vai descartar esse código. E o incremento seria algo assim, ó. Tá? Um incremento bem pequenininho. Tá? Dessa forma eu conseguiria calcular uma aproximação numérica do meu resultado esperado. O problema é que esse incremento pequenininho vai dar time limit. Tá? Como nós colocamos no exercício time limit de 1 segundo, né? Então esse incremento é muito pequeno, não vai demorar só 1 segundo para executar. Tá? Então essa solução numérica aqui para esse problema, por causa do time limit, está descartada. Então, como que a gente resolve? Tá? Não sei se vocês estão percebendo, ó, conforme a gente está diminuindo o tamanho do incremento aqui, ó, eu estou tendo que essas minhas linhas vermelhas estão cada vez mais preenchidas. Tá? Tá cada vez mais preenchendo esse espaço. Se eu fizer o incremento bem pequenininho, eu vou preencher todo esse espaço aqui debaixo da linha da minha parábola, né? Que é a função lá. Então eu estou preenchendo basicamente, ó, todos esses quadradinhos. Tá? Deixa eu acabar de clicar aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? A gente está calculando, na verdade, a área de toda essa região abaixo da linha do gráfico. Tá? O que a gente quer encontrar é essa área aqui, ó, essa área que está em vermelho. Tá? Então eu quero encontrar essa área debaixo dessa linha da função, do gráfico da função, de T1 a T2. Depois a gente vai conversar sobre T1 a T2. Tá? Como que eu calculo essa área? Tá? Então, ou eu somo uns elementos bem pequenininhos, tá? E vou calculando esse incremento bem pequenininho, ou eu utilizo um conceito matemático, né? Que é aí que eu falei que a gente trabalha em cálculo, que é a integral. Tá? Então a integral a gente utiliza para calcular a área de funções. Tá? Então esse é o símbolo da integral. Ó. No nosso caso ali, a nossa função é AT ao quadrado. Então a gente vai calcular a área de AT ao quadrado. Né? Esse DT está querendo dizer que a variável que tem o valor que é alterado aqui, né? Então a letra ali que está variando o valor é o t. Tá? Então vamos calcular a área em função de t. Então a gente quer calcular essa integral aqui. Tá? Então essa é a solução do exercício. Bom, como esse valor me retorna a área, o a é uma constante. Tá? Então tanto faz eu multiplicar cada valor da minha função dentro do cálculo da integral, né, ou fora. Então, normalmente, a gente vai escrever esse a fora do cálculo da integral. Tá? Então, ele é um valor constante, ele vai multiplicar o resultado que a gente obtiver aqui dessa integral. Bom, por que eu coloquei essa função quadrática? Porque a integral de um polinômio é uma das integrais mais simples de serem calculadas. Tá? Então, caso alguém tenha visto um pouco de integral, um pouco de cálculo, eu deixei justamente uma função simples de calcular a integral. Tá? Alguns livros chamam a integral de antiderivada. Né? O que é a derivada? A derivada, né, a gente vai calcular do polinômio da seguinte forma. Ó, então, deixa eu achar aqui. A derivada de t ao quadrado, por exemplo, né, a gente vai descer o 2
tá? E vai subtrair, vai descer multiplicando, tá? O 2 vai descer multiplicando e vai subtrair ali onde estava o 2 por 1. Então, a derivada do t ao quadrado é 2t. Tá? Então, 2 vezes t elevado a 1. Né? A derivada do t ao cubo vai ser 3, né? Desço 3 multiplicando, né? T ao quadrado. Então, eu subtraí ali o 2, ó, subtraí 1 aqui do 3, então ficou 3t ao quadrado, a derivada de t ao cubo. Tá? Por que a gente está falando de derivada? A integral de uma função, tá, é uma outra função que, ao calcular a derivada, vai dar esse valor aqui. Tá? Isso, para polinômio, é bem tranquilo de calcular. Então, no nosso exemplo aqui, eu quero saber qual função eu vou calcular a derivada, que vai resultar em t ao quadrado. Tá? Então, no nosso caso, a gente viu aqui, ó, que se eu calcular a derivada de t ao cubo, né, vai ser 3t ao quadrado. É quase o valor que a gente está aqui. Né? Só que não tem o 3 na frente. Então, o que eu faço? Eu divido esse valor por 3. Tá? Então, a derivada, a integral, perdão, de t ao quadrado vai ser 3t ao cubo, t ao cubo sobre 3. Tá? Então, essa é a integral de t ao quadrado. Né? Por quê? Porque a hora que eu calcular a derivada disso aqui, vai ficar 3t ao quadrado sobre 3. Né? O 3 que desceu multiplicando vai ser dividido por esse 3, vai dar 1. E vai ficar t ao quadrado. Então, essa é a integral, o resultado da integral de t ao quadrado, tá? Mais uma constante, né? Porque a derivada da constante é 0. Tá? Então, esse é o resultado do cálculo da integral. Tá? Faltou ali o a. Tá? Então, o a vai multiplicar isso aqui. Seja já distribuindo, ou se a gente não fizer a distribuição, eu vou fazer de novo a função aqui. Se a gente não fizer de novo a distribuição, vai ficar a que multiplica t ao cubo sobre 3 mais um valor constante. Tá? Então, essa aqui é o resultado dessa integral. Tá? Bom, a gente utilizaria essa função se eu tivesse que calcular a área, né, voltando no nosso caso, de 0 até um determinado valor t. Tá? Como a gente tem dois valores, então voltando no exercício, ó, eu quero saber qual é o somatório entre dois valores possíveis de t, t1 e t2. Tá? Eu não vou usar exatamente essa forma. Então, por exemplo, eu quero saber essa área. Isso é o que eu quero saber entre um T1, tá, e um T2 aqui, por exemplo. Então, eu não quero mais saber essa área toda em vermelho. Eu quero só saber qual é o valor, tá, da área que está dentro dessas duas linhas verdes. Tá? Então, eu quero saber essa área aqui. Ó. Tá? Então, aí eu estou utilizando uma integral que tem limite inferior, limite superior, né, que eu cliquei errado ali, que é aquele símbolo que vocês viram ali. Tá? Esse aqui, ó. Então eu quero saber qual é a integral de AT ao quadrado, né, sendo que o valor inferior vai ser o T1, que eu vou ler do problema, e o valor superior é o T2. Tá? Então, eu quero saber qual é o valor dessa integral aqui. Tá? Bom, o resultado dessa integral é esse resultado que a gente calculou aqui para T2, menos esse mesmo valor para T1. Tá?
Então eu vou calcular isso aqui para T2, vou calcular isso aqui para T1 e vou subtrair o de T2 por T1, porque T2 é maior do que o T1. Tá? De acordo com o nosso exercício, o T2 ele é maior do que o T1. Tá aqui, ó. Tá? Então, qual que vai ser o resultado dessa integral aqui? Vai ser esse valor aqui para o t valendo T2 então vai ser T2 ao cubo, né, menos, vou copiar aqui para não precisar fazer de novo, o mesmo valor, só que agora para T1. Tá? Então esse aqui é o resultado, né, do nosso problema. Tá? Então é essa constante A que multiplica T2 ao cubo sobre 3 mais uma constante, menos a mesma constante A que multiplica T1 ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá? Se a gente distribuir o A aqui, como que essa nossa função vai ficar? Tá? Então, ó, distribuindo o A, a gente vai ter A T2 ao cubo, né, sobre 3. Esqueci do 3 aqui. Vamos lá de novo. Equação. Esse aqui. Então, A. Agora sim. Tá? Então, AT2 ao cubo sobre 3. Multipliquei o A aqui. Mais. Ó, esse mais é fora da divisão. Mais AC. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o A e multipliquei os dois termos aqui. AT2 ao cubo sobre 3 mais AC. Né? Menos, agora eu vou multiplicar o menos A, esses dois termos aqui. Então, vai ficar A menos A T1 ao cubo sobre 3 menos AC. Tá? Então, distribuindo A, ó, a gente vai ter essa equação aqui. Mais AC e menos AC dá zero, né? Então, eu posso removê-los. Tá? Então, um número menos ele mesmo dá zero. E aí a gente vai ficar com essa resposta aqui. A gente pode também, se a gente quiser, colocar o A e o 3 em evidência, porque eles são constantes. Tá? Então, se a gente for colocar o A e o 3 em evidência, né, a gente vai ter A sobre 3 e multiplica, vou copiar aqui, T2 ao cubo menos T1 ao cubo. Tá? E esse é o resultado calculado do nosso problema finalmente. Tá? Então eu não preciso fazer aquele incremento minúsculo por todos os números passando entre o limite inferior e o limite superior. Tá? Até porque existem infinitos números nesse intervalo. A gente ia tentar colocar um incremento bem pequenininho para que a gente possa chegar numa aproximação do resultado esperado. Tá? Mas existe essa solução aqui que é bem mais simples de ser implementada. Tá? Então, A sobre 3 que multiplica T2 ao cubo menos T1 ao cubo. Como que eu cheguei nisso? A partir da solução da integral aqui. Agora basta fazer a implementação. Tá? Então aqui, ó, a entrada eu vou ler o A, depois o T1 e o T2. Tá? Eu vou fazer em C a implementação. Tá? É um código bem simples. Então eu vou ter o double A, T1 e o T2. Né? Eles podem ser números reais. Então eu vou ler o A, o T1 e o T2, de acordo com a nossa entrada aqui, ó, A, T1 e T2. E agora basta calcular
essa equação aqui. Tá? Então, double, vou chamar de área. Tá? SA dividido por 3 vezes, né, T2 ao cubo menos T1 ao cubo. Eu posso usar a função matemática para calcular a exponenciação, ou eu posso fazer a multiplicação direta assim mesmo. Né? Nem vou usar a função matemática não. Então, ó, a área, né, que a gente precisa, a soma das pontuações é SA sobre 3, multiplicado pelo T2 ao cubo menos T1 ao cubo. Tá? E por fim, exibir com 4 casas decimais, não posso esquecer o barra N, né, para não dar o presentation ainda, exibir a área. Tá? Então essa é a solução do problema F. Como eu falei, é uma solução bem simples computacionalmente, né? Não tem nem if, né? Não tem laço, só tem um cálculo aqui. Mas o problema, né, a dificuldade é chegar nesse conceito, porque a gente tem que saber integral. Se a gente não sabe integral, a gente consegue fazer uma solução numérica. Mas aí essa solução numérica provavelmente vai cair no problema de time limit, né, que está definido como 1 segundo. Sabendo o conceito matemático, ó, é bem simples computacionalmente a solução desse problema. Então, só para a gente conferir, eu vou executar aqui, ó, as entradas lá do problema, né? 1, 0 e 2. 1, 0 e 2. Tem que dar 2,6667. Né? Aqui. E a segunda entrada que tem aí no exemplo, 2,5, 0,25, 5,67, deu 151,8905, que é o valor esperado. Tá? Então, essa é a solução do problema. Espero que eu tenha contribuído na explicação para vocês e a gente se vê aí numa próxima maratona. Obrigado a todos pela participação na nossa maratona e até a próxima.